essa palestra ela fala principalmente desses dois primeiros itens, mas que tem impacto nesses outros dois também. Então isso daqui vocês provavelmente já viram, só queria deixar claro que o que a gente vai falar aqui se aplica para aplicativos da Windows Store. Aplicativos desktop continuam funcionando do mesmo jeito. Então vamos lá. Tem um colega que estava comentando que a hora que ele gerou o aplicativo dele, colocou para rodar, a hora que ele viu lá no Task Manager, não tinha o executável do aplicativo dele rodando. Né? Tinha um outro serviço que é um hoster do aplicativo. Né? Então, de fato, o que acontece é, quando você cria um aplicativo .NET, vai ter um outro executável que vai chamar o seu executável meio que envelopando ele. Tá? Quando você cria um aplicativo em C++, é a mesma coisa. Quando você cria um aplicativo em JavaScript, é a mesma coisa. Isso não significa que o seu aplicativo não esteja rodando nativamente. Né? As chamadas não vão ser feitas diretamente para o sistema operacional. Isso acontece. Né? O seu aplicativo ele fica com um código nativo. A questão é que tem um cara que fica supervisionando o seu aplicativo para ver se ele vai estar se comportando bem. Então, quando o seu aplicativo ele é executado, é iniciado um processo, assim como no modo desktop, ele existe um processo. E aqui, então, é onde o seu aplicativo começa a rodar, dentro dessa bolha, onde ele tem um contexto local, que ele pode acessar os arquivos dele, e onde ele pode acessar a internet, por exemplo, através de um contexto web. Qualquer outra coisa que ele queira acessar, ele tem que fazer através de contratos, por exemplo, para se comunicar com outros aplicativos, ou através das APIs do Windows para se comunicar, por exemplo, com o hardware. Então, como que funciona essa questão do processo do aplicativo, como que ele é iniciado, etc. De maneira bem simples é o seguinte: o usuário começa iniciando o seu aplicativo. Daí você tem um aplicativo rodando. E daí entra aqui um ponto interessante. Se o seu aplicativo ele não está aparecendo na tela, né, seja, por exemplo, como um aplicativo em full screen, por exemplo, o aplicativo de música, está rodando em full screen. Ou, por exemplo, se eu chamar um outro aplicativo de previsão do tempo. Nesse momento, o aplicativo de música ele estava rodando, certo? Ele foi iniciado pelo usuário, ele estava rodando. Mas depois de um tempo, normalmente 30 segundos, ele entra no estado suspenso. Tá? O que significa isso? Se ele não está aparecendo, o usuário não está interagindo com ele, não tem porquê ele continuar executando. Tá? Então o Windows ele pega um aplicativo que entra no estado suspenso, o Windows pega, mantém ele na memória RAM, tá? Porque afinal de contas, hoje em dia a memória RAM não é tanto um problema, né? A gente tem normalmente sobrando 4 GB, 8 GB de RAM. Mas uma coisa que passa a ser bastante preciosa é o processador, principalmente a bateria. Quanto mais eu uso o processador, mais eu uso a bateria. Quanto mais eu uso a rede, mais eu estou usando um Wi-Fi, um 3G, que está drenando a bateria também. Então a ideia é um aplicativo que não está sendo, que o usuário não está interagindo, ele entra em modo suspenso e todo o processamento dele para. Tá? Depois eu vou continuar explicando certos detalhes. Agora, por exemplo, se eu tenho esse outro caso, eu tenho um aplicativo de música aqui e coloco no modo Snap, daí ok, os dois aplicativos estão rodando. Então, necessariamente é só um que está rodando, pode ser dois ou até mais. Mas depois de um tempo que ele saiu da tela, que ele não está sendo mais visto, ele é suspenso. Bom, se o aplicativo está suspenso e o usuário volta para ele, como eu fiz, por exemplo, com um aplicativo de música, coloquei ele de volta na tela, ou dei um alt-tab e voltei nele, ele volta a executar normal. Isso daí é muito rápido. Por quê? Ele já estava na memória RAM, não preciso carregar nada de novo. É só pegar as threads dele e dar play nelas, né? Continua executando. Então, essa troca, né? Tanto é que se você for comparar
a troca de aplicativos em execução com outras plataformas, vocês vão perceber que a do Windows é a mais rápida que tem. Você pode pegar, sei lá, abrir 20 aplicativos e fazer um alt-tab deles e trocando, isso é muito rápido. Porque, na verdade, eles estão toda em memória RAM, né? Ele só fica suspenso depois de um tempo e só para a execução. Agora tem um probleminha aqui, né? Quando você tem muitos aplicativos que estão suspensos, chega uma hora que o Windows vai ter que pegar e matar um deles. Porque, por exemplo, ele pode estar precisando de memória RAM para executar um novo aplicativo. Ou, por exemplo, o Windows está sendo terminado, né? Tipo, o cara foi lá e mandou dar um shutdown na máquina. O Windows tem que ir lá e matar os aplicativos. Então, por N razões, o seu aplicativo pode ir do estado suspenso para um estado de terminado. Normalmente quando tem poucos recursos, então chega um exterminador e mata ele. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? O seu aplicativo ele não tem mais controle do ciclo de vida dele, né? Ou ele tem uma ideia do que está acontecendo, mas quem controla mesmo é o Windows, né? E também, assim, o próprio usuário não tem tanto controle sobre o aplicativo, ou pelo menos a ideia é que ele não tenha, né, que se preocupar com isso. O usuário ele vai fazer igual no telefone, ele vai iniciando aplicativos, ele não se preocupa em fechar, né? O Windows vai cuidar disso para você e para o usuário. Então, você tem que lidar com isso. O seu aplicativo estava rodando, o usuário estava preenchendo um formulário no meio do caminho. Por acaso ele deu um alt-tab e foi para outro, né? O aplicativo entrou em estado suspenso e depois de um tempo ele foi terminado. A hora que o usuário executar o seu aplicativo de novo, ele gostaria de voltar exatamente no ponto que ele estava, né? Então a gente tem que ter essa preocupação de persistir o estado da aplicação, né, antes do aplicativo ser terminado. Então agora entrando um pouco mais de detalhes em como que funciona a implementação disso. Essa é basicamente a máquina de estado do ciclo de vida de um aplicativo. Primeiro ponto. O aplicativo não estava rodando. Tá? Primeira instalação, o usuário acabou de instalar o aplicativo e ele não estava rodando. A partir daqui, o usuário ativou o aplicativo e começou a executar. Tá? E aqui entra um ponto interessante do Windows também. Um aplicativo para Windows 7 ou para desktop, basicamente você ativa ele de duas formas. Ou executando ele, né, clicando no executável, via linha de comando, clicando no ícone, ou via uma associação de arquivos, né? Por exemplo, lá, todo doc abre o Word. No Windows 8, um aplicativo ele pode ser iniciado por N entradas. Por exemplo, quando o usuário clica no Tile. Aqui no Tile o aplicativo foi iniciado. Mas, por exemplo, se o usuário vem aqui em Search e começa a buscar por Xbox e clicou aqui no eBay, o aplicativo do eBay foi executado, mas através do Search. Se eu estou aqui no eBay, cliquei aqui numa oferta, venho em Share e clico em e-mail, por exemplo, agora o aplicativo do e-mail foi executado, não pelo Start convencional, mas através do contrato de Share. Então, existem N formas de um aplicativo ser executado. A gente tem que se preocupar em tratar essas N formas também. Então, a partir do momento que ele entra em execução, ok, está rodando. E aqui, se o usuário deu alt-tab, o aplicativo não está mais visível, depois de 30 segundos, ele entra em estado suspenso. E do suspenso ele pode vir para rodando de novo, na hora que o usuário volta. Ou, como eu falei, se o Windows percebeu que tem poucos recursos, tem que matar aquele aplicativo, ele vai para o estado de terminado. Do estado de terminado, o usuário pode executar de novo aquele aplicativo, certo? Também por N maneiras. Pelo Search, pelo Tile, e daí ele volta a executar. Se o aplicativo foi fechado pelo usuário, né, isso normalmente, quando o usuário deu Alt F4, ou quando ele arrasta a janela para baixo, ele tem esse outro estado aqui, que o aplicativo foi fechado pelo usuário. Tá? Bom, essa maquininha de estado, a gente consegue ver ela de maneira bastante fácil no código mesmo do aplicativo.
Então, por exemplo, vou começar um novo aplicativo aqui. Vou começar um em branco mesmo. Então aqui eu tenho esse app.xaml, tem um code behind dele, né? Bom, o que esse cara tem? Vou dar uma apagada em tudo aqui, daí eu falo melhor sobre ele. Bom, a princípio ele é só uma classe que é a do application, certo? Essa classe, por que ela é a classe principal que está sendo executada? Porque aqui no manifesto, aqui eu estou falando que o entry point do meu aplicativo é aquela classe. Ele vai instanciar aquela classe. E daí o Windows, dependendo de como o aplicativo foi statado, vai chamar determinados métodos dessa classe. Então o primeiro ponto aqui, eu posso dar um override e eu tenho uma série de métodos que eu posso dar um override. O primeiro deles, que normalmente já vem implementado, né, que é o principal, é o onLaunch. Esse método, então normalmente seria equivalente aqui no PPT a esse cara. Ele não estava rodando, né, e o aplicativo foi iniciado pela primeira vez através do tile. Tá? Aqui normalmente é onde a gente pega, por exemplo, e trata a execução principal do aplicativo, o start inicial do aplicativo. Tá? Normalmente como que é a mágica aqui do negócio? Eu pego uma classe chamada window, que é a janela que o aplicativo recebeu do Windows. Pego qual que é a janela atual e aquela tem um conteúdo. E nesse conteúdo eu posso colocar qualquer objeto aí dentro. Normalmente o nosso aplicativo tem uma navegação dentro dele. Então normalmente o que eu coloco aqui é um frame. Então posso vir aqui, por exemplo, para frame. Cria um frame, coloco ele no conteúdo da janela. Mando o frame, por exemplo, já navegar para uma página. Ele tem esse método navigate, que eu passo o tipo da página que eu quero navegar. No caso, eu quero que ele navegue para... Deixa eu ver que página que eu já tenho aqui. Bem feito. E ativo a minha janela. Então, normalmente esse é o cenário básico. Assim. Iniciar uma aplicação, ele vai startar aquela janela. Cria um frame e manda navegar para aquela página. No caso, aquela página está em branco. Então, esse é o primeiro método que você tem que tratar. Normalmente ele já vem preenchido pelo template. Certo? Agora, se sua aplicação está sendo iniciada, por exemplo, pelo search, né, isso daqui também tem que ser tratado aqui. Então, por exemplo, tem um método, um search activated, que normalmente eu posso fazer a mesma coisa. E normalmente o que eu vou fazer até é criar um método que não fica duplicando esse código aqui. É um método comum. E, por exemplo, eu poderia passar aqui, ó, eu recebo parâmetros do Windows falando assim, olha, o cara começou a buscar e esse foi o texto que ele digitou quando ele começou a busca do seu aplicativo. E daí eu passo esse parâmetro para aquela página que está sendo a navegação e de lá eu pego ele de volta. Por exemplo, só posso vir aqui, implementei, colocar, sei lá, um text block aqui, um nome. E aqui, por exemplo, eu poderia verificar se o e.parameter for uma string, pego o text block, e daqui no caso se eu pegar, implementar o contrato de search, né? Search aqui.
Pronto, agora o meu aplicativo já suporta o search, né, e já poderia ser ativado via search. Então, se eu, por exemplo, estou começando a busca, escrevi teste, sei lá, e achar o meu aplicativo aqui, esse F4, está lá, apareceu o teste pequenininho. Então, isso é como o nosso aplicativo é iniciado. Isso é o de menos, isso já vem normalmente implementado. Né? O que a gente tem que se preocupar aqui é com aquele negócio da suspensão. Por quê? Aqui, quando ele entra em modo suspenso, ele tem um evento, ele te avisa, ó, seu aplicativo está sendo suspenso nesse momento. Mas você não tem um evento que te avisa quando ele está sendo terminado. Então, normalmente, quando ele entra em modo suspenso, a gente tem que salvar tudo que estava sendo exibido para o usuário, tudo que o usuário já estava interagindo, eu tenho que salvar isso em disco, tá? Porque a próxima vez que o usuário executar, eu verifico, opa, a última vez ele foi terminado pelo Windows? Foi. Então tem que recuperar o que o usuário estava fazendo. Tem que voltar exatamente como ele estava antes. Então eu tenho esses eventos aqui de suspending e resume. Tá? Onde que eles ficam? Aqui também, na classe application. Então eu posso vir aqui logo no construtor dele e falar, ó, o método suspending, eu quero implementar ele aqui. Tá? Então no método suspending eu vou salvar tudo que eu estava fazendo. Tá? Bom, deixa eu abrir um outro projeto com um template com a implementação básica dele. Só para vocês terem uma ideia de como que ele já vem tratando um pouco disso. A gente dá uma fuçada no código aqui para tentar fazer. Olha só, primeiro ele está fazendo igual que estava fazendo, né? Ele está verificando se o conteúdo da janela já tem um frame lá dentro. Se não tem um frame, ele cria um frame, certo? E aqui ele põe o frame dentro daquela janela. Tá? Mas ele está fazendo mais coisa aqui. Primeiro vamos olhar o suspend. Tá? Ele tratou aquele evento da mesma forma que eu tratei. Né? E aqui é onde ele está salvando o estado da aplicação. Tá? O Create Application Template, ele já cria uma classezinha para ajudar você a salvar esse estado, que ele chama de Suspension Manager. Tá? O que esse Suspension Manager faz? É uma classe que tem aqui, o código dela está aqui dentro, tá? Vamos entrar no código dela. Mas basicamente ele está fazendo o seguinte, ó, ele está pegando aquele frame que existia, que já tinha sido criado naquela página, e está salvando todo o estado daquele frame. Tá? Ele salva aquele estado daquele frame através desse método aqui, ó, getNavigationState. Então toda vez que você manda o frame navegar para uma página, o frame, ele guarda dentro dele, ó, o usuário navegou para essa página com esse parâmetro sendo passado para ela. Depois ele navegou para essa outra página com esse outro parâmetro. Esse getNavigationState, ele pega e te devolve uma string com toda essa informação, com esse histórico de navegação. E a ideia é, a próxima vez que o aplicativo for iniciado, o que ele vai fazer? Daí aqui está no onLaunch. Ele vai verificar, olha, a última vez que esse aplicativo estava sendo iniciado, qual que era o status dele? Ah, o status era terminado, ele foi morto pelo Windows. Né? Então, nesse caso, ele vai pegar e dar um restore. Tá? E esse restore, a gente vai ver que ele vai chamar aquele mesmo método, um método parecido do frame, que é esse cara aqui, que seta o navigation state. Tá? Mas até a gente está falando assim, bom, ele pegou o estado do frame, devolveu uma string, e depois ele pegou uma string e colocou no estado do frame para recuperar. Agora, o que está acontecendo com essa string? Como que ela está sendo salva? Né? Normalmente, a gente vai salvar isso em disco, porque é uma maneira persistente, né? A próxima vez que o usuário executar, eu leio do disco e coloco, o aplicativo volta ao estado que ele estava antes. Então, até nessa classe aqui, se a gente for dar uma procurada, a gente
vai perceber que ele está salvando esse cara em disco, ó, tá aqui. Aqui no caso do Restore, né? Mas olha só, ele está usando as APIs de acesso ao arquivo do Windows, certo? Para pegar, aqui no caso ele está lendo e fala, pô, existe aquele arquivo lá que eu gravei o estado? Existe. Abro ele e deserializo usando o Data Contract Serializer. O Data Contract Serializer é uma classe que você passa um string para um arquivo, normalmente, e ele pega e você passa um objeto. Ele pega e salva toda aquela estrutura de objetos em disco. Ou a mesma coisa ele faz o contrário que ele está lendo. Você passa um string para ele e ele te devolve um objeto que ele está deserializando. Normalmente ele serializa, o Data Contract Serializer, serializa com o XML mesmo. Tá? Então eu tentei mostrar um pouquinho do código aqui, mas a melhor forma de vocês começarem, né, é começar então pelo Build Application Template e ver mais ou menos a mecânica que existe dentro daquele Suspension Manager que ele já criou para vocês. Tá? Aqui só basicamente as opções principais, né? Então aquele método onLaunch, onSearch Reactivated, ou quando ele é ativado via o contrato de share, né? E os dois eventos principais de Suspend e Resume. Tá? Então o evento de Suspend é extremamente importante você tratar, salva tudo que tinha em memória do seu aplicativo, né? Principalmente o que você não conseguiria recuperar de outra forma. E no onLaunch, no Search Activated, onShare Target Activated, você pega e restaura todo aquele estado. Tá? Então isso tem a ver também muito da maneira como você estrutura o seu aplicativo. Se você programar de uma determinada forma, vai ser difícil você pegar e salvar todo o estado do aplicativo. Então uma boa prática é usar o padrão MVVM, porque para cada tela você tem um cara que está gerenciando todo o estado da tela, que é o ViewModel, né? E daí, se você pega e salva, ou serializa todo o ViewModel em disco, depois você consegue recuperar ele inteiro, a tela volta exatamente como ela estava antes. Então uma boa prática é usar o padrão MVVM de programação. Agora uma coisa que eu tive bastante dificuldade no começo é fazer o seguinte, bom, estou aqui rodando meu aplicativo, né? Tá, como que eu debugo o modo suspending dele? Né? Se eu der um Alt Tab aqui... Vitor, oi. Você mencionou o tempo que a pessoa tem para salvar, são 5 segundos. Né? Então Quando ele entra em modo suspending, você tem 5 segundos para fazer essa operação de salvar. Né? Isso é importante. Se você passar de 5 segundos, basicamente ele não vai matar o seu processo, mas ele vai pegar e congelar todas as threads que estão sendo executadas. E se ele foi terminado depois disso, né, você simplesmente perdeu todo o estado. Se você der Alt Tab aqui, o seu aplicativo nunca entra em modo suspense quando ele está debugando. Então o Visual Studio ele tem um esquema para você conseguir debugar esse cenário. Você pega, normalmente ele não aparece aqui, mas você clica aqui para o direito, na barra de ferramentas, e tem um carinha chamado Debug Location. Tá? Se eu clicar em Debug Location, daí aqui aparece esse menuzinho, para eu suspender, para dar um resume, ou para dar um suspender e shutdown na aplicação. Então esse é o jeito de eu debugar a aplicação. Então se eu pôr um breakpoint aqui, por exemplo, no onSuspend, e der um suspend aqui, eu vou ver que ele vai estar executando aquele código de salvar. Certo? Então, como o Bruno lembrou, eu tenho que tratar esse evento de suspend em 5 segundos. Tá? Tem uma coisa a mais também que ajuda bastante para debugar, especialmente quando você lança de outros lugares. Quando você está lançando de outros lugares, que, por exemplo, Search e tal, você não está lançando dentro do Visual Studio, então você não tem como debugar, mas você pode mostrar? Sim, sim. Tá? Isso é interessante porque já me quebrou alguns galhos bastante interessantes por aí, tá? Que é quando lança de outro lugar. Bom, eu não vou conseguir mostrar porque meu PC acabou de estar lá. Opa! Agora eu vou fazer uma demo de como o Windows 8 boota rápido.
Mas é verdade, né? Porque, poxa, como que você vai debugar um aplicativo, né? Atachar um processo, sendo que o aplicativo ainda nem estava sendo executado, né? E você, a princípio, você não sabe quando ele vai ser executado. Então, e, por exemplo, assim, quando você está executando um vídeo no YouTube pelo Internet Explorer, você sai da tela e ele para o vídeo. A música também ele faz isso. Tem como tirar esse tipo de configuração, porque tem usuário que quer ouvir música através do browser. Sim. Tem como... no caso do IE, eu não sei como funciona essa configuração. No caso do Internet Explorer, do IE não dá. Teria que ser assim, sabe? Se ele está usando o browser no modo desktop, né? Para garantir que ele está sempre executando. Porque essa é uma pergunta importante também, porque é o seguinte, tem certas atividades que eu quero continuar executando, né? Redes sociais, por exemplo, que atualizam em segundo plano. Exatamente. Receber um tweet de alguém, um e-mail. Não, mas esse daí ele consegue, porque eu acho que a cada 30 segundos sobe um pedaço, um pouquinho de memória e vai lá, puxa uma Isso registração. se você criar uma depois... background test, entendeu? Ah, tá. Então é o que eu vou comentar em seguida aqui. Espera aí que eu estou esperando que iniciar. Mas você sempre pode fazer uma coisa, que é rodar a sua aplicação não em modo full screen, tá? E sim rodar em modo, em inglês é snippet, tá? Anexado, né? E aí ele fica numa barrinha lateral. E aí tudo acontece, ela está rodando, ela continua rodando, tá? Mas em outro estado. Aí, quer dizer, ela está rodando, ela está em running, mas ela só está lá numa parte da tela, não ocupa a tela toda. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa muito comum, especialmente, por exemplo, se você quer ver os tweets que estão chegando. Tá? E daí aqui, fala o seguinte, olha, não inicie a aplicação, mas comece a debugar quando ela começar. Então, dessa forma, se eu vier aqui, clicar aqui e dar um start, ele fica lá esperando a aplicação começar. A partir do momento que eu iniciar aquela aplicação, por N maneiras, seja através de search, share, daí ele começa a debugar. Tá? Então essa é uma boa dica aí. Bom, então assim, esses são os dois métodos principais, né? O on-out, ou qualquer um on-activated, ou search-activated, né? O que eu vou fazer desses métodos? Inicializar o aplicativo, recuperar o estado do aplicativo caso a última execução dele tinha sido terminada, né? Processar parâmetros de ativação, então, poxa, estou sendo ativado. Eu posso estar sendo ativado através do tile principal, ou através de um tile secundário, que tem um parâmetro vem com ele, ou através de um push notification, né? Veio um push notification para a máquina, o usuário clicou ali naquela pop-upzinha que aparece. Então tudo isso vem parâmetros para você. Então processar esses parâmetros. E preencher e retornar a janela, que basicamente é, põe um frame no conteúdo e manda ativar a janela. E manda o frame navegar para algum lugar. Isso daqui eu tenho que fazer em 15 segundos. Certo? A minha aplicação tem que estar pronta para o usuário já começar a interagir com ela em 15 segundos. E realmente, se esses métodos on-out ou on-activated não retornarem em 15 segundos, o Windows vai lá e mata o seu aplicativo. Tá? Mas no caso, tem como você fazer esse teste? Como é que você faz o teste para aquele tipo de 15 É só rodar e ver se ele cracheia logo que você executa. Se ele crachear logo que ele executa, quer dizer que a sua inicialização está demorando demais. O truque para fazer isso é simples, tá? É o mesmo truque do Windows Phone, que é o seguinte: você tem uma splash screen e você tem uma tela inicial que é igualzinha a sua splash screen. Então, você roda o OnLauncher e navega para uma tela que é igualzinha à splash screen. O usuário não vai perceber que aquilo lá mudou, mas você está fazendo outras inicializações. Se você precisar de mais de 15 segundos, então você cria a primeira tela da aplicação, não seria a tela principal. Seria uma tela que imita a splash screen. Tipo, para continuar, entendeu? É igual que acontece. Bloquear.
Daí não, daí ele continua rodando. O importante é que esses métodos retornem 15 segundos. E aí você tem um extra, tá? Que você pode aí nesse caso colocar um load e colocar um progresso, porque na splash screen ela é estática, mas nessa tela você pode colocar um progresso dizendo, olha, continuando a carregar, aguarde mais um pouquinho, aí coloca lá uma barra de progresso. E daí no suspende, tem uns 5 segundos, normalmente vou salvar o estado do aplicativo e eu posso aqui salvar, ou registrar tarefas para pensar em background. Uma coisa bastante comum é, poxa, estou tocando uma música, né? Eu não preciso obrigar o usuário a ficar com a tela do meu aplicativo lá para ouvir aquela música. Então tem uma série de tarefas em background que eu posso programar, né? Então, por exemplo, áudio, timer, tempos em tempos, executa esse código para mim. Tudo isso tem um pouquinho de restrição, porque você não pode ficar tempos em tempos executando um código que demora 1 hora. Ele tem alguns segundos para o seu código rodar. Ou ficar ouvindo por um evento do sistema, por exemplo, a conexão de internet caiu ou voltou. Push notification, né? Receber notificações de algum serviço da internet. E real-time communication é, por exemplo, você está fazendo um aplicativo que, tipo um Skype, né? Ele tem que manter um canal de rede aberto. Então é um outro tipo de tarefa em background. E no resuming, importante, normalmente você nem vai precisar tratar esse evento. Por quê? O resuming o aplicativo estava em modo suspenso e voltou a executar. Ele não perdeu nada do que tinha em memória. Então, a princípio, você não deveria fazer mais nada. Se você quiser, você pode pegar, por exemplo, atualizar certas informações na tela. Por exemplo, imagina um aplicativo que fala informação em tempo real de ações. Nesse momento, voltou a executar o aplicativo, no resumo você vai lá e pega uma informação mais atual. Mas nada que você precisa restaurar o estado. Bom, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês é tratar a suspensão, né, e a recuperação do estado do aplicativo. Né? Porque senão a qualquer momento o seu aplicativo pode ser terminado, né, se ele está em modo suspenso, e o usuário pode perder tudo que ele estava fazendo. Bom, é isso aí. Também usar o padrão MVVM facilita bastante a serialização. Beleza. Bom, depois é agora, né? Já terminou. Tem alguns prints aqui então para dar. Dúvidas? Em relação à parte de type, eu preciso fazer algum tipo de alteração em relação ao processo do Windows já? Não. Seus tiles, a única coisa, se você usar um tile secundário, quando você cria tiles extras, por exemplo, igual eu tenho aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, uma aplicação de ações, que é essa daqui. Né? Mas eu vim, por exemplo, me interessei por essa ação aqui. Eu posso pegar e fazer um pin dela no start. A partir desse momento, ele criou um tile secundário, que ele chama. Pode ter N tiles secundários. Quando a aplicação criou esse tile, ela deu um parâmetro para ela, uma string mesmo. Então, quando o usuário clicar aqui, lá no onLaunch, eu teria que pegar esse argumento, esse parâmetro, para garantir que o usuário vai para aquela informação dentro da aplicação. Como se fosse um link já para dentro de uma página específica. Eu digo, sei lá, já tem lá uma atualiza lá por trás, sem o cara precisar realmente abrir o código que tem que atualizar. Tá. Seria fazer um tipo de gerenciamento para você. Para ficar atualizando o tile, sim, você pode criar uma tarefa em background para atualizar o tile. Só que tem algumas restrições que não são nada legais. Amigável. Por exemplo, você pode usar um timer, só que para você usar um timer, você precisa que essa sua aplicação seja registrada para rodar na lock screen. E só pode 7 aplicações na lock screen. Então é aquele negócio, é para evitar que nem a barra de tarefas do lado do relógio, que virou uma confusão, todo mundo colocava a sua aplicação. Agora só vai poder ter 7 dessas. O usuário vai ter que escolher, priorizar. E normalmente uma delas é o e-mail, outra delas é uma calendário, né? Calendário, então não sobra muito para você, tá? Bom, beleza. Dá para ter mais de uma aplicação em modo
modo Snap ao mesmo tempo? Mais de uma aplicação em modo Snap ao mesmo tempo? Não. Só um. E aí você usa uma view separada para ele mais modo Snap? Quando ele está em modo Snap, é a mesma janela. Peguei a caneta aqui, ó. A aplicação em modo Snap é exatamente a mesma janela, certo? Então a sua janela tem que tratar essa situação. A hora que ela pega e fala, opa, mudei de tamanho, basicamente é isso, mudei de tamanho, como eu reorganizo a informação para o modo Snap. Mas é a mesma. Só pode 7 aplicações para registrar. O modo de tela cheia, ele sempre vai ser o mesmo do modo maior do Snap? Não. Ou você pode mudar isso? Você pode mudar também. Então, por exemplo, na hora que ele está no modo Field, que seria esse modo aqui, você também pode detectar e tratar isso de maneira diferente. Basicamente, tem quatro estados da janela: Snap, Field, Full Screen, Landscape e Full Screen Border. Que é quando o usuário só tirou a tela. No modo retrato dá para colocar isso? A gente ficar rodando, você pode beleza, agora vamos para a próxima palestra então.